Te contar, cara. Porra. Tá difícil. Tem que tirar isso aqui, tá me dando toque. Agora tá bom, né? Tá bom? Tá não. Eu botei a luz verde aqui, ó. Agora sim. Vambora. Essa porra da cabeça. Friozinho pá dedéu, tá ligado não? Vamos ver. Aquela cinza encinzentou minha vida. O que nós temos pra ver aqui? Estamos com o Mano Gerson, Saldanha. Pra quem não conhece, vai conhecer, porra, né? Óbvio. Da tragédia ao hype, como o Metro Boomin fez da dor sua arma secreta. Certo? Então vamos ver de qual é desse vídeo. Alguns heróis não usam capa, outros sequer aparecem nos holofotes. Eles vivem tá aparecendo pra vocês não, né? Moldando o som de uma geração inteira. E quase agora? sempre em completo silêncio. Mas e quando esse silêncio vira dor? Agora tá. Nesse vídeo eu vou contar a história de um moleque tímido, não trava não, por que favor. produz o futuro antes mesmo do presente chegar. Esse moleque transformou a perda em potência. E deixa aquele feedback gostoso, sadio, tá ligado? E saudável de vocês que são muito foda e sempre me acompanham e curte o que eu faço aqui e tá sempre me dando as ideias pra melhorar, umas dicas, umas sugestões. Me falaram que tava baixo, eu aumentei o som do vídeo. Falaram que tava melhor. Mas aí eu notei que a minha voz ficou um pouco mais baixa. Aí eu dei um grauzinho. Eu não sei como é que tá isso agora, então, porém, eu vou descobrir isso na edição, mas mesmo assim vocês me mandem o feedback do meu áudio, da minha voz. Eu tô falando meio perto aqui até demais, então tem que falar um pouco mais baixo talvez. Então a gente pode diminuir um pouco aqui. Vamos lá, eu tô falando muito. Saiu música no canal 2, era pra falar isso. Na verdade era pra falar o que eu falei. Isso aqui é só o complemento no embalo de sábado à noite. Saiu a música no canal 2, primeiro link na descrição. Saiu o teaser do próximo drop com a data, link na descrição. Segundo link, o primeiro link, um dos dois. Os dois links, os primeiros dois links. Acessa lá na Humildade, deixa um like, deixa um feedback se quiser compartilhar. E a do canal 2, se inscreve lá também, que saiu música nova, música bala, toda semana sai música, vocês estão ligados? Então vambora. Trauma em trilha para sonora, de queimar que o tapete pede. O mundo inteiro aos seus pés, ele preferiu dar um passo pra trás, pra encontrar a si mesmo. E se você ouviu trap na última década, você com certeza ouviu alguma pedrada do Metro. Ele parou pra fazer o álbum dele, né? Se tags e dos beats. Se transformar em artista, né? E não produtor, né? Começou a botar a cara nos clipes e tudo mais, não foi? Fala pra mim, meu mano Gerson, né? Se liga, se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, agora é a hora. Deixa o like, ativa as notificações. Me segue, mas não trava, PC. Você sabe também que o papai aqui está com uma loja de camisetas. E hoje eu tem as camisetas maneiras nas peças da hora, família. Uma frequência bem legal. Esses dias até não tem como aparecer, né? Porque eu tava treinando pra corrida, mas agora já passou, então o pai tá de volta. E quem tá de volta também tá travando mesmo pra caralho? Agora. Lila. Não. E tá rodando em HD. É 720p, papai. Vambora. Wayne nasceu em 16 de setembro de 1993, em São Luís, no Não vai sair essa geração, não? O cara é filho de Lamont e Leslie Joanne Wayne. O Metro Boomin também tem outros 4 irmãos. Pra contextualizar, ele começou na música tocando baixo na escola e rapidamente evoluiu pros beats. Nos Estados Unidos, aos 13 anos ele já fazia os sons. Muito porque a mãe dele, uma vez que já tem foi utilizou isso ao invés de entrar no
Orkut. Já tem aula de música na escola, né? Ele pegava e ia fazer seus sons lá, utilizando uma parada que muita gente utiliza aí, né? Que o quê? É o FL Studio. Ih, FL Gang, porra, tá maluco. Na biografia, era craqueado igual de todo mundo, tá ligado? Muita gente. Quem nunca? Como o FL Studio zoado. Eu mesmo. Ele passava horas Eu confesso. beats ali naquele computador, basicamente. Mas tô pra apanhar. Tô pra pegar um. Instrumento pra ele, né? Só preciso de um computador bom. Vou pegar um computador bom, desktop. Colocar ele de castigo ou tirar o Eu computador compro dele, o FL. e apoiou o filho na sua então Pô, tem que tá com vários recursos boladão, mano. Produtor musical. Eu já tô acostumado com a DAW mesmo, mexendo já mais de quer dizer, o Lino quase 20 anos mexendo nessa DAW. Começou a postar seus beats lá, sempre marcando, principalmente no Twitter, os artistas mais consolidados e hypados do rap e hip hop daquela época, no intuito de que muitos desses caras ouvissem seus sons. E, cara, basicamente isso por muito tempo não deu em muita coisa, não. Até que um ou outro rapper começou a pegar os beats do Metro, e nessa brincadeira, a mãe dele dirigia cerca de 8 horas de São Luís até Atlanta, pro Metro poder conhecer os rappers que ele se conectava pela internet pessoalmente, e possivelmente aquilo ali se desenrolar em algum feat. Só que a grande questão, cara, é que nessa época o Metro Boomin tinha apenas 16 aninhos de idade, ou seja, o cara tava na escola ainda. You know, growing up, I always wanted to be a rapper at first. In order to do that, I needed some beats, so I started to make my own beats. And at that time, I was 13, like, even seeing the success. Tu tá vendo errado, vocês não me falam nada, hein? It was like, it's possible. 10th grade, I started to, you know, get some traction with people online and out of town, started making trips to Atlanta. Mas teve um dia É que eu troquei as funções aqui, os atalhos. Mal meu, desculpa. Confesso. E ele foi notado pela galera que trabalhava com uma lenda Quente. naquela época, que se chamava Gucci Mane. Gucci Mane. Tô devendo um vídeo dele pra vocês. Por favor, traga pra nós. Pelo rapper OG da Juice Man, braço direito do Gucci Mane. Quem tá ligado aí tá ligado. E vendo o potencial no Young Metro, ele fez com que ele ficasse ali pelo estúdio e andando com os caras, porque uma hora ou outra suas habilidades poderiam ser usadas. Mas, como vocês sabem, né, pessoal, uma hora, pô, a escola acaba, você não tem mais 16 anos, 17, você já tá lá perto dos 18, já você vai ter que, tipo, sei lá, arrumar alguma parada pra você fazer na vida. E, cara, com o Metro Boomin, no caso, não foi diferente, cara. Vendo que até então, a sua carreira como tava rendendo. produtor, chama o que você quiser, tá ligado? Mas enfim, cara, não tinha virado pra ele ainda, ele foi fazer o caminho natural das coisas, tá ligado? Pra deixar a mãe dele feliz e todo mundo da família dele, ele se matriculou em uma universidade e foi estudar administração de empresas. No caso, ele foi aceito na Morehouse College. Mas mandou bem. Dessa vez ele se mudou de vez pra porque ele não tá usando agora isso, hein, pô. De outra forma, tá ligado? Eu acho que ele chegou pra mãe dele e falou, pô, mãe, olha só, eu vou pra faculdade e tal, mas, pô, é lá em Atlanta, lá perto do estúdio dos caras, entendeu? Pô, pra você ficar de boa aí, ó, vou estar estudando, vou estar lá na moral. Quando, na verdade, cara, ele tava lá dentro do quarto, lá do dorme, sei lá como é que eles falam por lá, fazendo beat pra caramba. A título de curiosidade, pra quem não sabe, a Morehouse College, ela é considerada uma HBCU, ou seja, uma faculdade historicamente preta, onde já estudaram pessoas que hoje são nomes muito famosos por aí, como, por exemplo, Samuel L. Jackson, o Spike Lee, o Killer Mike e até mesmo Martin Luther King. Cacete. Agora também o Metro Boomin. Mas, na verdade, tá ligado, o né? Metro Boomin, na época que ele estudava na Morehouse, era outro. E ele se chamava Future. Ou seja, o rapper mais hypado de Atlanta naquele 2011, 2012. Tava aí, começando a estourar essa época mesmo. Tava até estourando. Montana e Magic. E o Metro, sabendo que o Future era próximo da galera que ele já tinha se conectado, como por exemplo o OG da Juice Man, tentou fazer um networking aqui e outro ali, até ele ser apresentado ao Future. Conexões feitas, o Future se amarrou não só no Metro Boomin, mas em seus beats, né, com uma estética meio cinematográfica e sombria, que era exatamente o que ele tava procurando naquela época, né? É aquilo, né? Lugar certo, na hora certa, na hora certa e fé. E aí começou um histórico de parcerias entre eles. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez na música Hard. Tem uma tag que é do Metro Boomin, né? 12 do DJ Esco. E, cara, eles tiveram a primeira conexão sem saber que eles moldariam o que seria o rap, o trap e até mesmo um pouco da música. Young Metro, we don't trust you, I gonna shoot you. Tão certo com o Hard que, cara, Young Metro, you don't trust you, I gonna shoot you. É isso? Ele chamou sim o Metro. Alguma coisa assim parecida com isso. No seu álbum Honest, que saiu em 2014. Young
Metro. Tem essa outra também. É tudo do... Vendo esses dois vídeos, do Future. Que tudo isso aconteceu. Mas, tem umas também do Young Thug. Tem alguns outros. Colocar o cara pra produzir o primeiro single de trabalho desse álbum. Young Metro, eu não lembro o que fala. Cara, mas eu sei que ele fala que vai atirar em você. E também era uma se fizer, você meter a mão do Young Metro. Essa música foi remixada trocentas e milhões de vezes. Mas essa versão de Carrot Top, que já é tipo, se tu não confia no Metro Boom, eu vou atirar em você. Cara, absurdo pra quem tava... Mais ou menos isso. Porcamente traduzindo, pelo pouco que eu entendi das palavras. Hoje, se ele gosta dela ainda. Em entrevista à Double XL Magazine, ele até deu uma declaração tanto quanto controversa sobre Carrot Top, que foi o seguinte: na verdade, eu fiz esse beat antes mesmo de eu me mudar pra Atlanta. Eu nunca gostei muito dele, mas depois que eu me mudei pra Atlanta, eu comecei a ir ao estúdio com o Future todos os dias. Então, eu não fui. E quando eu apareci, esse remédio pra renite, simplesmente não gostei alergia dá mó soninho gostoso, né? Sempre tocavam essa track. Mas, Metro Boomin, qual foi? Enfim, o que importa é que essa música foi um hit. Outro grande hit desse álbum foi a música I Won, que tem a participação do Kanye West. É aquilo, né, rapaziada? Antigamente era diferente a pegada dos bichos. O Metro Boomin estava aprendendo a moldar o som do futuro, literalmente. E completando a santíssima trindade do trap da década passada, o Metro Boomin teve sim que esbarrar com o homem, Young Thug. Aí sim. Young Thug se conheceram porque aí ele voou mesmo. Era cria de Atlanta e que vinha fazendo uns sons meio undergrounds ali e viralizando pra caramba nos blogs da vida. Então era inevitável que eles não se conhecessem. Mas foi o engenheiro de som Alex Tumway que fez a ponte real pra que eles se conectassem de forma criativa. Cara, a energia do Young Thug era tão caótica, tão imprevisível, tão doidona, que não tinha. Pô, aquele começo na época era foda. Em entrevista à Red Bull Music Academy em 2016, o Metro apontou que tanto ele quanto ainda o Thug, de vez em quando eu escuto as músicas ainda. Tá na minha playlist até hoje. Já espera deles. E foi justamente essa única maneira de trabalhar com o Young Thug e que diferenciou o Metro Boomin dos outros produtores. O Metro também explicou que muitas pessoas tentavam controlar o som do Young Thug, mas ele entendeu que o rapper precisava de batidas com espaço e atmosfera pra voar livre nas composições, de forma com que sua voz brilhasse por completo. Pô, é pra caraca, né, galera? Mas a gente sabe o tanto de clássico que esses dois criaram, né? Vale o destaque aqui a Some More, de 2013. E Deblanguage. É bem antigo mesmo. E sim, você também vai falar aí, e o álbum deles colaborativo, meu irmão, se perdeu no tempo aí, tem gente que acha ele na internet, enfim, eu já me satisfiz com o Slime Session de 2015 e eu nem ligo mais, nem tenho mais esperança que saia algum bagulho colaborativo deles dois, ou que, sei lá, mano, não sei, acho que era em 2014, era pra ter ficado por lá, os caras evoluíram pra caraca e não sei se a estética pegaria hoje. Porra, nem que não seja aquela estética, mas porra, ia ser foda se eles fizessem um álbum ia ser brabo se eles fizessem um álbum colaborativo, papo reto, em 2025, 26, sei lá, tá ligado? Ia ser da hora, mano. Em geral já tá mais evoluído, tá ligado? Várias vivências. Aí, mano, se vocês acham que, porra, várias tretas que rolaram. Álbum colaborativo, EP colaborativo, não lembro agora. Que eles estavam prometendo fazer, ó, há anos atrás. E aí, imagina você... Tinha que sair mesmo, tem que sair. Novo, assim, comenta aí se tem que sair ou não. O que vocês acham? Sua região, ali em Atlanta, vocês curtem Young Thug? Metro Boomin? Vocês curtem Young Thug, Metro Boomin? Deixa nos comentários aí.
responsabilidade Pra me saber. do Metro Boomin que ele tava já tendo que começar a abraçar. Tinham algumas pessoas que já estavam comparando o Metro Boomin a grandes nomes de grandes produtores de suas décadas, como por exemplo o Dr. Dre, que era o que eu via constantemente, o Pharrell na época do The Neptunes. Bom pra caralho também. Mano, caraca, Timbaland também é bravo. Teve uma parada específica aqui que o Metro Ele é mais diferenciado dos... Se bem que o Pharrell também é bem diferenciado. E o Young Thug que rolou por volta de 2015. Qual Cara, foi? muita gente aponta que aquilo era basicamente uma disputa de ego e território na cena de Atlanta. E o Metro Boomin era o elo entre eles dois. Isso gerou uma tensão absurda ali pro Metro Boomin, que, cara, não podia demonstrar lado porque ele era amigo dos dois caras. Mas tinha uma galera na internet que falava que o Young Thug tava sendo deixado de lado pelo Metro Boomin porque o Metro se envolveu mais com o Pluto naquela época, né? Mais com o Future naquela época, porque eles estavam sendo vistos direto junto. Mas tinha uma explicação, porque o Future e o Drake, eles tinham feito um álbum colaborativo chamado What a Time to Be Alive, e eles estavam divulgando muito aquele álbum que tinha What a Time to Be Alive. Boomin também. Se não me engano, acho que ele era produtor executivo. Enfim, a fofoca tava instalada e a galera não podia ver o Future com o Metro Boomin junto, que já vinha logo já dar uma berradinha. Tá ligado? Aí, Young Thug, ele te largou. Mas na minha visão, o Metro foi ninja e estratégico pra caramba nessa época, e eu vou te explicar o porquê. Ele usou a rede social que ele mais ama hablar, né? Que é o Twitter, e vocês já sabem disso. E ele escreveu uma parada lá que foi tipo assim: se você tá tentando ser um rapper igual ao Future, apenas agradeça ele e siga o baile. O Young Thug achou que aquilo era pra ele e respondeu ao Metro Boomin algo do tipo: ah, cala a boca, moleque, você só foi platina nas suas músicas sem promoção nenhuma, né? Porque você tava escorado no Future. Daí o Metro Boomin respondeu dizendo que aquilo não era endereçado a ninguém e deu até uma entrevista pra aclamada revista The Fader pra poder falar que ele não tava do lado de ninguém, pra ficar oficializado, tá ligado? E aí ele lançou várias frases de impacto nessa entrevista aí que vale a pena a gente falar. Eu tava no meio, eu não podia demonstrar que estava do lado de alguém. Eu tava tentando não tomar partido porque os dois significam muito pra mim. Eu trabalhava com os dois, não queria ser um homem que toma lados. Eles são gênios diferentes e eu não quero estar entre dois gênios. Pode parecer cena de novela mexicana, meu irmão, mas não era. Parece uma das mesmo. paradas que faz o Metro Boomin ser um dos produtores mais habilidosos, respeitados e que transita ali com todo mundo é o fato dele ser extremamente diplomático. E com isso, galera, ele continua tendo uma relação muito boa, tanto com o Future quanto o Young Thug. E com isso, ele ganhou muito dinheiro. E ganhou em dólar, tá? E sabe quem também pode ganhar em dólar? Meu irmão. Já ganho. Tá ligado que eu contei recentemente a história da Maria, que, pô, dá uma pausa aqui e tenta ler essa história dela aqui, que é muito interessante. O que ela fez, cara, foi dedicar algumas poucas horas do link na descrição. Primeira parte da carreira. E eu trouxe até alguns pra citar aqui, porque hoje o papo é nostálgico. E eu sei que vai ter gente chorando nos comentários, porque eu vou deixar passar uma música ou outra. Mas, mano, o vídeo normal. Então vamos citar umas aí. Vocês lembram de Jumpman, do Future com o Drake, lá do What a Time to Be Alive? Low Life, do Future com The Weeknd. Porra, essa é bolada demais também. Quando ele lançou o primeiro volume do EP colaborativo com o 21 Savage. Bad and Bold, acho que é assim que fala, né? Que ele fez? Do Migos com Lil Uzi Vert. Caralho. Ele, o maior hit, na minha opinião, do Future até hoje, Mask Off. Porra, esse beat também. Você conheceu o Metro Boomin? Todos. Algum? Qual que vocês queriam que eu colocasse? Faltou vários. Bota e chora aí nos comentários. Deixa nos comentários lá pra mim. Eu falei do Mask Off, mas eu preciso citar a música Right Now, que é a collab do Future com Uncle Murda, de 2015. Só que é aquilo, né, rapaziada? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Metro Boomin agora, ele era um produtor grandão, tá ligado? Tipo, um dos maiores da década, né? E a internet não perdoava, cara. Ele tinha normal. que estar lançando pedrada o tempo todo. Toda hora ele tinha que fazer uma parada muito boa. O nego falava que ele tava carregando a indústria nas costas. Falava que ele não podia errar nenhuma. O que era, mais uma vez, bastante pressão pro jovem Metro. Em entrevistas, como pra Rolling Stones e pra Fader, por exemplo, ele falava sobre exaustão criativa, pressão emocional e como a galera esperava que todo o beat dele fosse um clássico instantâneo. Em abril de 2018, o Metro Boomin deu uma pausa aí nas suas produções, deu uma pausa em tudo que ele tava fazendo e basicamente sumiu
sumiu do mapa. Ele postou no Instagram umas paradas tipo, tô me aposentando do rap, o que era uma grande zoeira, mas que ao mesmo tempo também era verdade. A principal razão pra esse afastamento dos holofotes foi burnout criativo e mental. O Metro Boomin precisava respirar, fugir um pouquinho da lógica. Já dá uma desconectadazinha, né? Com prazer. Daí, durante esse tempo, ele parou de atender chamadas de artistas pelo telefone, não aceitou novos beats, nem sob demanda, nem com pedido em cima da hora, nada, e se isolou em estúdios menores, ficando completamente recluso. Nesse último ponto, eu fico um pouco pensativo, cara, porque foi nessa época, mais ou menos, quer dizer, no final de 2018, que o Metro Boomin veio com o trabalho que iniciaria ali um divisor de águas na vida dele, que foi o projeto Not All Heroes Wear Capes, que era algo bem mais experimental, uma parada que o Metro queria fazer que tava bem fora do hype daquilo que tava sendo consumido naquele momento. E ele depois declarou que ele fez esse projeto porque ele queria saber quem era o Metro Boomin como beatmaker, produtor, por trás do Metro Boomin, lá ele, tá ligado? Assim, um cara fora do hype. Só que aí, também nesse período, em vez do Metro Boomin fazer beats pros outros, ele começou a pensar em álbuns próprios, conceito, direção criativa, identidade visual e etc. Mas tudo isso só pra ele, tá ligado? Ele começou a se ver como um artista também. Foi muito necessário esse tempo dele de reclusão. E por mais que vez ou outra ele aparecesse com algum projeto que era realmente um grande bang na cena, como por exemplo o Savage Mode 2, que saiu em 2020, mano, ele apareceu muito pouco, tá ligado? Mas assim, em junho de 2022, uma tragédia ali ia marcar a vida dele pra sempre. Que foi quando ele recebeu a notícia de que a mãe do Metro Boomin, que tanto foi presente na carreira dele, infelizmente tinha sido assassinada. Beleza, Gerson, não lembro dessa história. O que aconteceu? Vou te explicar. A Leslie, ela foi desvivida pelo marido dela, que vinha Caralho, filha da puta. Após esse fato, o próprio marido dela se desviveu a si próprio. Se é que vocês estão entendendo o que eu tô falando. E como vocês viram no começo do vídeo, o Metro, ele era extremamente apegado à mãe dele. Enfim, pô, mano, deve ter ficado malzaço, né? E nessa o Drake tava enchendo o saco pra entregar beat. O que ele é hoje. Aí é foda, né? Sei lá, ajudou ele, mano. A mulher dirigia várias horas pra levar ele pra Atlanta. Mano, tipo, pra ele realizar o sonho dele. Ela dava o apoio pra ele, ela deu o notebook pra ele. Mano, eu não consigo mensurar a importância da mãe do Metro Boomin pra carreira dele, mas vocês já devem imaginar. E obviamente, cara, esse fato acabou com o Metro Boomin, mano. Com certeza. Teve um tempo que ele ficou longe da internet, mas acho que antes dele sair da internet, né, ficar um tempo offline, eu vi as postagens dele e, mano, era de cortar o coração de verdade, porque você sentia a dor do cara. Você via ele fazendo várias declarações pra mãe dele e falando o quanto ele amava ela. E, mano, era nítido que ele não tava bem, cara, mentalmente. Ele não tava legal, mano. Você via os posts, você ficava, tipo, sei lá, mano, você sentia a dor do cara. Eu não gosto nem de ficar falando porque eu fico, sei lá, mano, eu não consigo nem mais. Eu sei que hoje é dia dos pais, eu tô meio zoado também por causa do meu pai, mas, caraca, cara, tipo, enfim. E naquele momento, cara, o Metro Boomin, ele não era o produtor brabão imbatível, sacou? Ele era o filho despedaçado. Igual deve ter muito de vocês hoje aí, nesse dia dos pais, mas, mano, Deus é mais, Deus é nosso pai. Nesse tempo, entre junho e outubro, o Metro Boomin cancelou aparições, ele cancelou participações, justo, feats, qualquer parada, cara. Super justo. No finalzinho de outubro, ele viria com aquele banger, com aquele trabalho que, meu irmão, marcou a vida de muita gente, inclusive a minha aí. Seu nome, Heroes and Violence. O disco inteiro carrega uma carga emocional muito pesada, e mesmo que ele nunca fale abertamente sobre a tragédia da mãe dele nessas letras, ela tá por trás de tudo, né? Da estética até a estrutura completa do álbum. O próprio Metro falou em entrevistas que o disco gira em torno da ideia de que ninguém é só bom ou é só ruim. E ele falou também que a dor dele fez com que ele enxergasse o mundo de uma forma mais cinza. Cara, eu tentei procurar o lugar que ele falou uma frase que eu vou ler pra vocês, que é essa aqui, ó. Minha mãe sempre foi meu porto seguro. Quando ela se foi, eu me vi cercado de vilões, inclusive dentro de mim. Esse álbum é uma batalha entre o que o Metro perdeu, o que ele tenta proteger e o que ele precisa enfrentar pra ele continuar. A estética cinematográfica do Heroes and Violence, ela é inspirada no luto e no renascimento, mas também é inspirada em super-heróis, como por exemplo, Batman e Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, e também em vilões que no final do filme
filme eles sempre se redimem. E é claro que Heroes and Violence também trouxe pedradas clássicas, históricas e que já são músicas memoráveis, mesmo o álbum não tendo nem 3 anos aí. Como, por exemplo, Super Hero, Too Many Nights, que é uma das minhas músicas favoritas do Metro Boomin, Umbrella, Só música foda. Hit Creeping. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo mais de 185 mil cópias só na primeira semana. Caralho. E, também trouxe uma aclamação mundial pro Metro Boomin, que passou daquele produtor tímido, meio calado, que falava só quando era solicitado, pra um mega astro, tá ligado? Um produtor boladão, requisitado, um grandão da indústria. E agora sim, cara, eu vejo ele sim como o Dr. Dre da nossa geração. Cara, mas a parte mais interessante que eu vejo pouca gente falar sobre isso foi o fato dele conseguir canalizar emoções em beats, tá ligado? A gente vê nego canalizando emoções em forma de barras, em forma de letras, mas em batidas, mano, foi a primeira vez que eu vi. E aí eu entendi, rapaz, por que todo herói salva o dia no final do filme. Isso é porque eles carregam dores demais pra eles próprios se salvarem. Mas esse álbum foi uma transição total na carreira e na vida do Metro Boomin, né? Que, além dele ter abraçado de vez a estética de cinema, isso abriu portas no cinema de verdade pro homem, né? Como ele trabalhar na trilha sonora oficial do filme Homem-Aranha Mas ele tirou, do mano. Aranha-Verso de 2023, o que fez a imagem dele explodir no mainstream global, inclusive com o público mais jovem e a galera do pop também. E eu acho que ele também viveu um segundo auge na carreira dele aí, quando ele lançou o We Don't Trust You, né, que foi o álbum que trouxe a música Like That, que continha a participação do Kendrick Lamar, e também foi conhecido como a primeira faísca pra treta do Kendrick com o Drake. E também esse fato pode ser o responsável por você estar me assistindo, cara, porque se não é o We Don't Trust You e Like That, muita gente não ia conhecer esse canal, cara, que foi quando eu comecei a analisar essas músicas que bastante gente achou no meu canal. Além dele ter feito, claro, o segundo álbum colaborativo com o Future, que foi o We Still Don't Trust You, que eu inclusive acho bem melhor do que o We Don't Trust You, tá ligado? Sobre a vida pessoal do Metro Boomin, Gerson, o que você tem pra falar? Mano, o cara segue bem reservado, ainda bem na dele, mas agora o cara tá consciente do seu papel no mundo. O Metro meio que não é tão presente nas redes sociais igual na década passada, né? Mas ele só volta em momentos pontuais. Ele passou a dar poucas entrevistas, sempre focadas na música, não na vida pessoal dele. Mas nisso ele deixou claro que ele tá em processo de cura ainda e a dor nunca some, mas virou um combustível criativo na vida dele. Em 2023, isso mesmo, tá certo. Ele postou uma homenagem bem bonita pra mãe dele, no qual eu até separei as aspas pra você. Ele fala assim, ó: "Eu sinto sua falta todos os dias, mãe. Dói não receber mais suas mensagens, ouvir a sua voz ou sentir seus abraços. Mas você sempre dizia que eu era um herói, não só para meus irmãos mais novos, mas para milhões de outras pessoas. Então agora eu vejo tudo isso como parte da minha história de origem." Fecha aspas. Cara, o Metro Boomin não virou uma lenda só por causa dos hits. Eu acho que é porque ele aprendeu a transformar a dor dele em um legado. Inclusive, até recentemente, ele até lançou um álbum, né? A Futuristic Summer, eu acho que é esse o nome, que eu ainda não escutei por causa de tempo, mas eu vou escutar. Mas eu queria saber de vocês aí, rapaziada, o que vocês acharam desse videozão, mano? O que vocês acharam? Fala pra mim. Doideira, né? É foda, né? É foda, mano. Perder a mãe, complicado. Eu passei por isso. Eu tô tentando superar. É complicado mesmo. Mas vamos falar de coisa boa. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito pra não bater 25k. Música no canal 2 tá aí em cima aí. Saiu fresquinha, segunda-feira. E a prévia do próximo drop que está aqui. Acesse. Valeu? Segue lá no Instagram também que tá aqui, eu acho. Tamo junto? Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a tua caminhada aí. Tamo junto. Beba água. E até a próxima.